Bom dia, mais um dia, momento juntos. Estamos aqui para mais uma construção de ideias, mais um aperfeiçoamento de saberes, mais um compartilhar. Por isso que você está aqui para aprender, para crescer, para avançar e para vir a se identificar comigo nesse canal. Portanto, agora, se não é inscrito, se inscreva no canal. Dê sempre seu like, compartilhe o conteúdo, vem comigo, vamos lá. Então, hoje, vamos falar de quê? Vamos falar de filosofia? Vamos falar de cristianismo? Vamos falar de teologia? Não. Vamos falar de N.T. White, teologia, cristianismo. Vamos falar de evangelhos, vamos falar de história do cristianismo, vamos falar de uma diversidade de assuntos dentro da proposta de N.T. White. N.T. White trabalha uma proposta histórica e também conciliativa com a argumentação que ele faz sobre a própria doutrina de Cristo e Cristo enquanto rei. E ele vai falar algo, né, sobre os evangelhos muito interessante. Ele vai começar falando que os evangelhos foram escritos como para que pudéssemos nos identificar com os personagens dentro da narrativa que foi proposta por cada um dos evangelistas. Encontrar no nosso caminho, ao ver o que lhe sucedeu a eles, situando a nossa realidade, a nossa vida. Mais uma vez, há muita verdade nisso também, até porque adentrar a história dos evangelhos é realmente, podemos dizer, uma maneira excelente de se chegar a um melhor entendimento de Jesus e permitir que nosso viver seja transformado pelo poder da sua vida. Dificilmente, porém, a ideia, essa proposta, vai servir de uma explicação teórica, teológica suficiente para o porquê de Mateus, Marcos, Lucas e João terem escrito esses seus livros e seus evangelhos e terem proposto essas narrativas. E eu não estou aqui, nesse momento, para trazer uma explicação teológica. Eu estou aqui para fazer uma reflexão em cima de um argumento proposto até pelo N.T. White. Nessa pequena jornada, nessa pequena existência nossa, nesse transitar de nossa existência, a grande jornada proposta e vivenciada dentro da historiografia dos evangelhos estão relatando algo muito importante para nós. E nós podemos usá-las, essas narrativas, essas histórias, da mesma forma que podemos usar um belo decantador de cristal até para completar a água no radiador de um carro. E vai funcionar, embora até se deva ter a noção de que o decantador ele foi feito para algo muito mais especial que isso. Não é? Mudando para a metáfora, só porque descobrimos que um trem nos levará para um determinado lugar, não significa que esse será o único trajeto que ele vai fazer para chegar a esse lugar. E pode ser até que ele faça todo o trajeto para chegar ao seu destino. A pergunta que devemos encarar sempre sobre os evangelhos vai dizer respeito à sua origem, ao seu destino. Não apenas as várias coisas para quais podemos usá-la ao longo do nosso caminho. Outra resposta, outra articulação que os evangelhos nos trazem e por que eles foram escritos também para demonstrar a divindade de Jesus. Eles foram escritos por um propósito de acrescentar
toda uma realidade, um ensino, uma proposta, um parecer da grande certeza de Cristo enquanto Deus. No fim do século I, início do século II, afirmava-se que Jesus apenas parecia humano, quando na verdade não era, porque tinha o gnosticismo, o docetismo, não é? O arianismo, então tinha muitas correntes com essas propostas e, claro, desvios doutrinários. E essas pessoas foram alvos, mais tarde, até de advertências, pelo próprio apóstolo João, escritor do Evangelho de João e das epístolas de João e do Apocalipse, na sua epístola a João, 1 João 4, 2 e 3. Visto que por muitos séculos o principal discurso sobre Jesus se tornou uma defesa, principalmente do Evangelho de João, da sua plena divindade e humanidade. Presumiu-se, mais uma vez, que isso, sim, devia ter sido aquilo que os evangelhos realmente tentavam dizer a seu respeito. E essa forma de ler os evangelhos, ela foi trazida, apresentada, proposta, dentro de um contexto didático-pedagógico, em que os milagres, especialmente andar sobre as águas, estar mortos, a própria ressurreição de Cristo, identificavam que ele era Deus. Mas também sentir fome, chorar, confessar sua própria ignorância, como está lá em Marcos 13, 32, texto que a igreja primitiva certamente não inventou. Jesus declara não saber o dia e a hora dos acontecimentos cataclísmicos que estava predizendo. Então, tudo isso, em minha consideração, e nossa abordagem, nossa visão, nossa percepção, vai evidenciar que Jesus era humano. E, naturalmente, a sua morte, ela ressaltava ainda mais a sua humanidade. Partindo desse princípio, partindo dessa ótica, partindo desse olhar, nós podemos chegar a várias conclusões, a várias observâncias. Quando foi que as pessoas começaram, quem sabe, a perceber sobre a humanidade e a divindade de Jesus? Não no século I. Não me entendo mal, mas conforme veremos, até se a questão fosse levantada, alguns autores, articuladores e até geógrafos sagrados, dentro da proposta da escrita dos evangelhos, eles, enquanto evangelistas, seriam bem claros sobre Jesus ser plenamente humano, porque eles eram testemunhas da humanidade de Cristo. Porém, definitivamente e verdadeiramente divino, Jesus também era. Então, contudo, esse não parece ser o propósito principal proposto pelos evangelhos. Mesmo até que João leva esse prólogo, leva essa identificação, esse identitário no seu evangelho, é apenas posteriormente, quando a igreja já se move em direção ao mundo mais amplo da filosofia grega, lá no primeiro e segundo século, ou melhor, no segundo e terceiro século do cristianismo, que a questão começa a ser colocada de forma mais abstrata. E aí, em meados do século V, a cristologia de Calcedônia declarou em alto e bom som, e francamente até de forma paradoxal, que Jesus era de fato plenamente divino e plenamente humano. Essas categorias abstratas, então, estavam dentro de uma discussão da época, e, sem dúvida, até estavam dentro de uma proposta muito bem articulada, muito bem desenvolvida, muito bem elaborada, e muito bem, claro, narrada, transmitida e contextualizada. Mas também vamos descobrir que Jesus, nos evangelhos, é mostrado as suas grandes obras, as suas ações sobrenaturais extraordinárias, que ao mesmo tempo ele se comportando como um ser humano comum, os evangelhos também vão apresentar ele
um homem que era divino, humano e ao mesmo tempo a hipostases, um homem que estava além do seu tempo e da sua existência, porque era eterno. Por vezes as pessoas irão estabelecendo até mais uma ideia, quem sabe particular ou pastoral, sobre os evangelhos, quando narram a história de Jesus e vão nos mostrar como Deus realmente é. Então, essa ideia de se aproximar um pouco mais, porque eles foram escritos, de fato vai se tornar isso que João declara no final do seu prólogo. Ninguém jamais viu a Deus, apenas o Filho, que está intimamente ligado ao Pai e o trouxe à luz. Olhe para Jesus e você verá, então, a face humana de Deus. Todavia, nem isso nos levará longe o suficiente, visto até que o Evangelho de João não tarda a demonstrar como fazem os demais evangelhos. Aquilo que esse Deus encarnado está tramando. Não é o bastante saber que Jesus é, de alguma forma, divino. A questão é de que Deus estamos falando. O que ele está fazendo? Por quê e o que isso significa? Conforme veremos, João não é o único a pressupor que em Jesus vemos essa encarnação do Deus de Israel. E retoma, enfim, para visitar e redimir o seu povo. Até era comum entre os eruditos mais antigos essa tentativa, tá, de apresentar João como um evangelho a descrever um Jesus divino e os evangelhos sinópticos. Um Jesus humano, um Jesus que estava humanizado, estava ali desenvolvendo a sua missão, o Deus encarnado, o Deus em forma de carne, o Verbo manifestado. E esse mesmo João, a nos revelar no fim do seu evangelho, a razão, o motivo pelo qual escreveu, como está lá em João 20, versículo 31, que ele vai declarar estes, ou seja, essas escritos, essas palavras, esses textos que escrevi, foi para que vocês creiam que Jesus realmente era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Pode não estar dizendo isso acertadamente aquilo que posteriormente até foi presumido pela tradição. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus. A frase em questão, a mais sutil e interessante do que a maioria dos leitores supõe, em primeiro lugar, é a expressão Filho de Deus. Embora certamente indique a João que Jesus é de algum modo divino, a passagem seguinte é a história na qual Tomé declara acerca de Jesus: Senhor meu e Deus meu. Também claramente um título esse messiânico, como Salmos 2, entretanto, em segundo lugar, e é praticamente certo até que o grego deve ser lido com a ênfase contrária. Para que vocês creiam, então, que o Messias, o Filho de Deus, não é ninguém menos do que Jesus. Em outras palavras, esse Jesus não alguma outra pessoa, ele é o Messias. Neste homem, e somente nele, é que vemos a forma como Deus vivo está estabelecido e como o reino descrito está em Salmo 2. E se Jesus é o Messias, então é por meio de sua carreira pública, morte, ou em outra coisa que o Deus de Israel está se cumprindo e estabelecendo em um reino na terra como no céu? Essa fica uma pergunta, uma interrogação, mas simplificar João 20, 31, essa expressão joanina, essa declaração joanina que escrevia este livro para demonstrar a divindade de Jesus, é perder a ideia muito mais sutil e rica que o próprio apóstolo João está estabelecendo. Porque João escreve seu evangelho para mostrar quem é Jesus, em sua morte e ressurreição. Que o Deus de Israel realizou, quem ele desenvolveu, o que ele prometeu, o que ele cumpriu,
como se auto-revelou plena e definitivamente. O que aconteceu, na verdade, parece ter sido o seguinte: alguns séculos depois dos evangelhos terem escrito, os cristãos então descobriram que um dos maiores desafios não era apenas explicar a divindade de Jesus, mas, na verdade, prová-la. Visto que os evangelhos pareciam fornecer um excelente material sobre o assunto, e desde que para esses cristãos a pauta do reino, segundo os evangelhos, parecia ter certo modo recuada, e era fácil para pressupor que os autores dos textos estivessem tentando fazer exatamente a mesma coisa. Entretanto, até uma passada rápida pelas escrituras de Israel vai nos mostrar que alguns dos profetas fizeram a mesma coisa, sem que ninguém viesse a concluir que eles eram divinos. E o seu propósito fosse prová-lo que as obras poderosas de Jesus servem de evidência à sua verdadeira humanidade. Então, confesso que isso seria, na verdade, um certo exagero, mas o fato de que podemos inverter a suposição normal sem que seja considerado um total contrassenso vai revelar quão improvável é que os evangelhos tenham sido escritos como contexto, ou até, se preferir, como uma prova histórica para a definição de Calcedônia. Então, é na verdade que os evangelhos exibem, sim, uma crença na divindade e na humanidade plena de Jesus. E tem mais ainda: falar da divindade de Jesus sem falar do seu reino, vindo à terra como no céu, é dar um grande passo em direção à própria espiritualidade, distante até, praticamente, numa forma de gnosticismo. Então, dentro dessa proposta, dentro desse desenvolvimento, dentro dessa articulação, dentro dessa ação, é que nós podemos ver que o resultado disso tudo é que, embora os evangelhos sejam ricos em material de todo o tipo, de todo o contexto, de toda a especificidade literária, de narrativa, de história, de biografia, as parábolas se tornam e são os ensinos morais de feitos extraordinários que podemos até facilmente transformar tudo isso em ideias teológicas e em práticas corretas. Contudo, nós não podemos nos ocupar com esse exercício de modo a deixar a ideia principal passar despercebida. Creio, então, que foi isso que de fato aconteceu. E esse resultado é uma série de atividades de deslocamento. Na prática, que a igreja disse foi: sabemos que os evangelhos são importantes como testemunho apostólico inspirado de Jesus. Sabemos também que é importante a teologia cristã, e isto é a divindade de Jesus e a sua morte salvadora, e alternativamente seu ensino moral e o seu próprio exemplo. Portanto, nós podemos presumir, se essa era a mensagem primária dos evangelhos, na verdade, essa foi a proposta mais marcante. E para resumir toda uma proposta, todo um contexto em que os 4 evangelhos estão tentando dizer é o seguinte: esta é a forma como Deus se tornou rei. Esta é a forma como Deus se tornou rei. Então, esquecemos-nos quase que inteiramente dessa declaração, em parte até deliberada, em parte até acidental, de que, uma vez que não podemos parar de ler os evangelhos sob o perigo de deixar até de ser cristãos corretos, venhamos a desenvolver toda sorte de estratégias para extrair um sentido alternativo desses documentos, dessas narrativas, ocultando-nos da imagem perigosa e desafiadora que eles de fato esboçam. Isto está na essência de problema que tenho tentado até identificar. Então, tem sido um exercício esse de revisar, e ler, e argumentar, e buscar, e trabalhar em cima dos evangelhos. Por quê? Os evangelhos são muito além do que nós podemos pensar, descrever, explicitar, argumentar. Os evangelhos é Cristo Rei, os evangelhos é Cristo Homem, os evangelhos é Cristo Deus, os evangelhos é o homem a Deus e o Deus ao homem. Obrigado a todos.